Tudo bom, pessoal? Como eu tinha prometido para vocês, de estar gravando para explicar um pouquinho sobre o conteúdo que eu passei, né, na semana passada. Alguns estão com dúvidas, né? Então resolvi gravar. É o primeiro vídeo que eu estou fazendo, assim. Então a imagem pode não estar muito boa. é, Ainda tem que melhorar umas coisas aqui, mas aos poucos a gente vai melhorando, né? Então a gente vai ver hoje representação das moléculas, tá? Lembrando que estamos falando de química orgânica, que é a química que estuda o carbono, que estuda as estruturas que tem na sua composição o carbono. Então lembrando que para ser orgânico, para uma substância ser orgânica, ela tem que ter o carbono na sua estrutura, mas nem tudo que tem o carbono na estrutura é orgânico, né? É, Nós já vimos também, falamos um pouquinho sobre a classificação do carbono dentro das moléculas, né? Se ele é primário, secundário, terciário ou quaternário. Relembrando que para ser primário ele tem que ser ligado apenas a estar ligado apenas a um carbono, então ele é primário. Quando ele está ligado a dois carbonos, ele é secundário, no caso esse é secundário. Esse é secundário, porque está ligado a dois carbonos, e esse é primário. Então, para a classificação dos carbonos, a gente conta apenas o carbono ligado a outro carbono. O carbono ele tem que fazer 4 ligações, certo? Não esqueçam disso. Ele é tetravalente, né? Bom, isso tudo nós já vimos lá na escola e agora, continuando, a representação dessas moléculas. Como é que a gente representa? A gente tem 3 maneiras de representar. A primeira representação é a estrutural plana. Eu passei um documento, um PDF para vocês, deem uma olhada, tá? O que está lá está aqui. A primeira representação é a estrutural plana. Na estrutural plana, eu vou representar todos os átomos que estão envolvidos nessa molécula, tá? Então, se eu tenho, aqui no caso, estou falando do butano, tá? Ah, como é que eu sei que é o butano? Calma que a gente vai chegar lá na nomenclatura dos compostos orgânicos. Aqui eu tenho butano, gás de cozinha, tá? Eu tenho 4 carbonos e completei toda a valência do carbono com hidrogênio. O que é a valência? É quantos átomos ele tem para dar a regra do octeto, que ele tem que ter 8. Lá, lembra? Então, o carbono ele já é da família 4. Né? Faltam 4 ligações para ele fazer. Ele tem que fazer 4 ligações. Tá? Bom, aqui olha só, 1, 2, 3, 4. Esses tracinhos aqui nada mais é do que as ligações. Um tracinho, uma ligação simples, isso nós já vimos. Quando eu coloco 2 tracinhos, uma ligação dupla, 3, uma ligação tripla. Aqui é só ligação simples, uma ligação apenas. Então, olha só, essa molécula, ela está na sua fórmula estrutural plana. Por que estrutural plana? Porque eu estou representando todos os carbonos e todos os átomos de hidrogênio. Isso daqui é chamado de hidrocarboneto. O hidrocarboneto, na sua estrutura, ele só tem carbono e hidrogênio, tá? Bom, então olha só esse carbono, ele está fazendo as 4 ligações. Esse carbono 4, esse 4 e esse 4. Então, quando eu mostro todos os átomos que estão envolvidos na molécula, essa fórmula é chamada de estrutural plana. Eu posso também omitir esses hidrogênios, eu não preciso pôr esse hidrogênio. Apenas o risquinho, o tracinho. Também é chamada de estrutural plana. Tá? Ah, mas o hidrogênio? O hidrogênio ele é um átomo que ele não precisa ser mostrado. Tá? Quando eu coloco um carbono, por exemplo, assim, ó, esse tipo de ligação, eu sei que como esse carbono só está fazendo uma ligação, as outras 3 ligações dele é feita através do hidrogênio. Tá? Então, isso é um hidrocarboneto chamado de etano.
tá? 2 carbonos, uma ligação simples. Ah, mas o carbono não tem que fazer 4 ligações? Tem, obrigatoriamente ele faz 4 ligações. Mas quando eu não mostro isso, é porque o resto das ligações é com hidrogênio, tá? Então eu não preciso pôr. Também a fórmula estrutural plana. Na fórmula, já na fórmula estrutural, só estrutural, o que eu faço? Eu represento as ligações do carbono ligado com carbono eu represento, só que esses hidrogênios eu conto. Essa é a mesma molécula dessa. Lembra que aqui em cima ó, eu tinha 3 hidrogênios? Olha lá, H3C. Aí se o H tiver aqui CH3, tracinho que nem aqui, ó, CH2. Pode ser? Pode, não tem problema nenhum, tá? Então aqui, essa molécula é a mesma de cima, ó. O primeiro carbono tinha 3 hidrogênios, o segundo carbono tinha 2 hidrogênios, o terceiro 2 hidrogênios e o quarto 4 hidrogênios. Essa forma de representar é chamada de fórmula estrutural, tá? A de cima é estrutural plana e essa apenas estrutural. Já essa fórmula um pouquinho estranha é chamada de fórmula bastão. Uma das formas mais utilizadas que a gente tem é a fórmula bastão, tá? Ela é mais fácil de fazer, ela só não é mais fácil para contar, de repente, a quantidade de átomos que eu tenho naquela molécula, para depois eu representar uma outra forma, que é a fórmula molecular. Tá? Falta uma fórmula aqui, que é a fórmula molecular. A fórmula bastão, ela é feita por esses traços, também chamada de forma de traços, tá? Onde cada vértice eu tenho um carbono. Então, olha só, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono, um carbono, um carbono. E os hidrogênios? Os hidrogênios não tem necessidade de mostrar. Então, isso daqui é a mesma coisa que eu fizesse isso daqui, ó. É a mesma coisa. Cada ponta, cada vértice, um carbono, tá? A fórmula molecular, vou abaixar um pouquinho aqui, a fórmula molecular. O que vem a ser essa fórmula molecular? É quando a gente conta a quantidade de cada átomo envolvido na molécula. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho 4 sempre começando com carbono. Aqui eu tenho 4 carbonos, C4. Depois o hidrogênio, nessa ordem, carbono, hidrogênio, depois oxigênio se tiver, nitrogênio, flúor, bromo, cloro, os outros que vierem, tá? Mas sempre carbono, hidrogênio, oxigênio e o restante, tá? Então, ó, 4 carbonos, hidrogênios, 4, 8, 9, 10, H10. Essa é a fórmula molecular. Se eu fosse representar do etano, aqui em cima, ó, eu sei que eu tenho 2 carbonos, C2, e quantos hidrogênios eu tenho? Aqui faltam 3 ligações, certo? Para dar 4, a valência do carbono. Aqui também faltam 3. Então, 3, 6, H6. Observem que a quantidade de hidrogênio, isso para substâncias que eu estou falando, para hidrocarbonetos, onde eu só tenho carbono e hidrogênio. Tentem observar o seguinte nessa fórmula molecular. O hidrogênio, ele nada mais é do que o dobro da quantidade de carbonos mais 2. Sempre. Então, a gente fala que a fórmula, para mim saber quantos hidrogênios eu tenho, eu posso fazer isso daqui, ó. Quando eu tenho, então, a gente chama isso de alcanos, tá? Quando eu tenho um alcano, que é nada mais do que uma substância, um hidrocarboneto. Hidrocarbonetos, o que são? São moléculas que só têm carbono e hidrogênio na sua forma. Isso é um hidrocarboneto. O hidrocarboneto ele pode ser um etano, um eteno ou um etino. Quando ele é um etano, é porque ele só tem ligações simples.
Só ligações simples, que nem nesse caso aqui, tá? Para mim saber a quantidade de hidrogênios que esse etano tem, eu conto a quantidade de carbonos, que eu vou chamar aqui de N, e o hidrogênio nada mais é do que 2 vezes a quantidade de carbono mais 2. Então, nessa molécula aqui, por exemplo, eu tenho 4 carbonos, então C4. Mais quantos hidrogênios? O dobro de 4, 8, mais 2, 10. Olha lá, é a mesma daqui, tá? Isso é para etano, tá? Mas isso é uma coisa à parte que vai vir um pouquinho mais depois. Aqui só as formas de representar essas moléculas, tá? Bom, aí eu passei para vocês alguns exercícios. O primeiro exercício, vou apagar aqui agora, tá? O primeiro exercício que eu passei aí, ele fala o seguinte, ele coloca a molécula, né, que é o buta-1,3-dieno. Então, eu tenho o buta-1,3-dieno, e ele fala só para completar a valência do carbono com os hidrogênios, certo? Então, lembrando que o carbono ele faz 4 ligações, então se aqui eu já tenho 2, é só eu fazer 2 tracinhos e colocar os hidrogênios. Esse carbono já está fazendo 3 ligações, ó, 1, 2, 3. Então falta uma. Puxa um tracinho, coloca um hidrogênio. Para cima ou para baixo, tanto faz. Aqui, 3 ligações, falta 1, colocar isso para cima. E aqui 2, faltam 2. Certo? Então aqui eu tenho buta-1,3-dieno, tá? O nome, em relação ao nome, a gente não vai se preocupar agora. Agora a gente está se preocupando com a valência do carbono, tá? E com a estrutura em si, como montar essa estrutura. Então esse daqui é o primeiro exercício. O segundo exercício ele é um pouquinho mais complexo. O segundo ele fala para a gente fazer as fórmulas moleculares dos compostos. Então tem o A, o B e o C. Eu não vou fazer ele inteiro, eu vou só fazer aí um pedacinho para vocês verem. Que é a fórmula molecular mesmo? Quantidade de carbonos que eu tenho, quantidade de hidrogênios, quantidade de nitrogênios, de oxigênios. Eu só coloco ele e embaixo a quantidade que eu tenho, tá bom? Bom, aí fala o seguinte na 2, dê as fórmulas moleculares. Então, primeiro do aciclovir. O aciclovir, ele tem essa fórmula grandona aí, né? O que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que tomar cuidado nos ciclos. Porque o ciclo dele tá assim, ó. Né? Esse daqui é o ciclo dele. Aqui, ó, esses tracinhos, que eu tenho um tracinho, que eu tenho outro. Certo? Aqui eu vou ter outro, que é o outro ciclo. Aqui é uma fórmula bastão. Então, eu sei que aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono, outro carbono, outro carbono. Tá? Então, eu tenho que contar esses carbonos aqui, não só os que estão aparecendo na molécula, mas também aqueles que eu sei que estão aqui, né, nesse ciclo, fazem parte desse ciclo. Aí ele continua aqui, ó, o N, aqui também tem o N, que é o nitrogênio, né? E aqui, ó, ele começa a descer, fazendo isso daqui.
Olha lá. Também eu tenho que considerar isso daqui, a fórmula bastão. Eu tenho um carbono aqui, um carbono aqui. Aqui, nesse final, eu tenho OH, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Baixa, sobe, baixa, certo? Aqui, ó, eu tenho um carbono, um carbono. Aqui não. Aqui não tem. Aqui tem sim, ó. Tem mais uma setinha aqui, ó. Mais um carbono aqui, tá? Que mais? Aqui, H2N, certo? E aqui sobe com uma dupla O. Essa é a molécula que tem aí para vocês do aciclovir. Então, quando eu for montar a fórmula molecular, eu tenho que saber quantos carbonos tem, olhando lá os vértices, cada vértice é um carbono. Aqui não, porque aqui encerra com OH, tá? Mas aqui nesses vértices existem carbonos. Então eu tenho que contar. Vou contar só os carbonos com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então começo com C7. Certo? Quantidade de hidrogênio. Ah, professor, eu estou vendo que aqui tem 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Tá, mas será que todos os carbonos já estão com a sua valência completa? Ou seja, esse carbono que está aqui, ó, ele está fazendo 1, 2 ligações. Opa, o carbono faz 4 ligações. Então significa que aqui eu tenho um H2. Aqui, ó, opa, eu acho que eu contei um a menos, hein? De carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, não contei esse daqui, ó. C8. Esse carbono que está aqui nesse vértice, ele está fazendo uma ligação, 2 ligações. Então, faltam 2. Então, aqui eu também tenho H2. Aqui, a mesma coisa daqui. Está faltando 2. Aqui, o carbono que está aqui. 2 ligações. 3, 4. Já está completa, não tem hidrogênio. Aqui, está fazendo 2 ligações o carbono que está aqui. 1, 2. Então, aqui eu também tenho H2. Aqui já está fazendo 4. 2 para cima e uma para cada lado. Esse já está fazendo 4 também. Então, agora dá para mim saber quantos hidrogênios eu tenho. Ó. Só contar. Depois o que eu coloco? Coloco o oxigênio. 1 oxigênio, 2, 3. Depois o que eu coloco? O nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso? 1, 2, 3. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5 nitrogênios. Né? 5, 2, 3, 4, 5 nitrogênios. Certo? E aí monta a fórmula molecular. Hidrogênio, a quantidade de hidrogênios que tem. Oxigênio, já dá para a gente saber quantos oxigênios tem. Ó. São 3, né? Nitrogênio também já dá para a gente saber. 1, 2, 3, 4, 5. Só o hidrogênio aí que vocês têm que observar para ver se o carbono está completo. Tá? A valência. No B, que é o ácido acetilsalicílico, né? Também é a mesma coisa. Eu tenho ciclos, eu tenho bastões. Lembrando, cada vértice do bastão é um carbono. Depois, completa com os hidrogênios. O C é a cafeína. A cafeína também tem ciclos, tem bastões. Tem que observar isso daqui. Quando for montar, o que vocês podem fazer para ficar mais fácil? Em vez de montar assim, aqui já no vértice, aqui já nos vértices, ó, já coloca o carbono. Então aqui já coloca o carbono, carbono, carbono e monta assim. Depois fica mais, vocês voltam e olham se a valência do carbono está completa, tá bom? Bom, isso era a número 2. A número 3 falava o seguinte: a capsaicina, substância responsável pelo sabor característico das pimentas, pode ser representada pela seguinte fórmula estrutural. Então tem a fórmula estrutural aí para vocês. Indique o número de átomos de carbonos representantes nessa estrutura. É a mesma coisa. Vocês viram que os exercícios eles estão em cima do que? Dessa fórmula bastão, que é a fórmula que a gente mais usa. Então, olha só,
essa molécula aí, ela começa assim, ó. Peraí, vou montar ela do jeito que tá aqui. Ela começa assim, ó. Aqui eu tenho carbono, olha só, já está mostrando o carbono aqui. Que nada mais é do que o mesmo vértice daqui. Aí aqui eu tenho uma dupla O. Depois aqui eu tenho nitrogênio ligado ao hidrogênio, porque o nitrogênio ele tem que fazer 3 ligações, que ele é da família 5. Aí aqui eu tenho um ciclo com um anel aromático no meio, tá? Isso aqui é chamado de anel de benzeno. Quando eu tenho esse anel aqui no meio, ele é chamado de anel de benzeno. Esse anel ele pode ser mostrado dessa maneira, ou também, o que usa-se muito, é essas duplas aqui, ó. Tá? Então, quando eu tenho aquele anelzinho no meio, é a mesma coisa disso daqui, dessas duplas. Tá? Aqui vem o oxigênio, o CH3, que é um ramo, é um metil, e aqui o OH. Bom, ele só pede a quantidade de carbonos. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Conta. Tem que contar a quantidade de carbono. Só. Precisa saber a quantidade de hidrogênios? Não. Só de carbono. Tá? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Qualquer dúvida, me perguntem aí, que eu tiro essas dúvidas com vocês depois, tá bom? Tchau, tchau.